A Bolsa Americana vem batendo recorde atrás de recorde e tá na máxima histórica. Muita gente tem se perguntado, será que ainda dá tempo de investir? Será que ainda dá tempo de continuar comprando? Ou será que já tá caro demais? Será que é uma bolha, como tem um monte de gente falando aí na internet? Será que essa bolha vai estourar? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você vai avaliar isso sem adivinhação, sem se deixar influenciar por esse tanto de notícias e de coisas sensacionalistas que a gente tem visto. E o principal, qual estratégia prática você vai usar, tanto se o mercado continuar subindo, quanto se vier correção. Senhoras e senhores, Eduardo Lopes aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com o objetivo de te dar conhecimento sobre investimentos para você investir por conta própria. E ó, aqui a gente não vai falar sobre você ficar rico da noite pro dia. Aqui a gente só fala de investimentos para você construir patrimônio, receber dividendos e viver de renda. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você é das antigas, também seja muito bem-vindo. Pessoal, o canal tá crescendo demais e eu agradeço muito cada um de vocês. Isso faz toda a diferença pra gente. Aliás, uma outra coisa que faz toda a diferença é o seu like. O seu like faz esse vídeo chegar para mais pessoas e isso impulsiona o canal. Nos últimos 3 meses a gente tem crescido demais, mas vocês ainda dão um pouco os likes. A maioria das pessoas compartilha os vídeos com os amigos. Isso também é ótimo, eu fico muito feliz porque mostra que o conteúdo realmente é um conteúdo relevante. Só que o like também é importante, então é um presente que você vai dar para mim. Deixar o seu like aqui nesse vídeo não custa nada, pelo menos por enquanto não custa nada você deixar o seu like aí. E se inscreva no canal, porque toda semana são 3 vídeos novos aqui no canal para te ajudar nessa jornada de investimentos. Se você tem como objetivo construir patrimônio para viver de renda, ficar rico no longo prazo com seus investimentos, esse é o canal. Então se inscreva aqui para você assistir esses 3 vídeos de toda semana, porque aqui não tem vídeo sensacionalista, aqui não tem vídeo caçador de like. O objetivo aqui de cada vídeo que eu faço é te dar mais conhecimento para você melhorar aí a sua jornada de investimentos, beleza? E no vídeo de hoje, então, vamos falar sobre a Bolsa Americana. Porque hoje, você abre qualquer rede social, você abre qualquer site de notícias, tá lá falando, a Bolsa Americana tá passando por uma bolha, principalmente agora quando a gente olha para o setor de tecnologia, de inteligência artificial, de computação quântica. A gente vê que tem empresas que estão crescendo muito, pessoas que nem são muito interessadas em investimentos, em bolsa de valores, estão começando a olhar para isso. Por quê? Porque tá todo mundo falando que é uma bolha. E nós já passamos por algumas bolhas lá atrás nos Estados Unidos. A gente passou pela bolha do subprime, que eram os financiamentos de casas. A gente passou pela bolha.com, que foram quando surgiu as primeiras empresas da internet. E isso é ótimo, porque olha só, quando a gente olha para o que aconteceu lá no passado, a gente não tem a garantia que vai acontecer a mesma coisa no futuro, mas a gente tem muitas pistas e a gente pode entender e trazer para nossa realidade hoje e ter bons resultados se preparando com o que aconteceu, com os resultados do que aconteceu lá no passado, certo? Tudo bem que são bolhas diferentes, mas de toda forma é uma bolha. Como que a gente pode aproveitar isso caso hoje o que a gente esteja vivendo seja uma bolha mesmo? E qual é a melhor decisão para nós, para os pequenos investidores? A gente vê que lá nos Estados Unidos a economia ela segue muito resiliente. Eles ainda estão com aquela inflação meio teimosa. O índice da bolsa lá tem subido com muita força e está sendo puxado principalmente pelas empresas de tecnologia e principalmente ainda pelas Big Techs, que são aquelas as maiores empresas do mundo, como a Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, entre outras, tá? E o problema aqui, e é uma coisa que eu preciso fazer com que você entenda aqui nesse vídeo, não é quantos pontos que a bolsa tá lá. O problema também não é quanto que a empresa tem se valorizado. Porque muita gente acha, as pessoas imaginam o seguinte, porque uma empresa se valorizou muito, ou porque no caso dos Estados Unidos, um setor tem se valorizado muito, que a gente tá passando por uma bolha. Esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram de um grande amigo meu. Ele me mandou um post do Instagram falando e explicando, tentando provar que nós estamos passando por uma bolha. E ele me mandou essa mensagem, ele falou assim, isso é verdade? Eu olhei, eu falei assim, olha, o que caracteriza uma bolha? Uma bolha é quando uma empresa começa a se valorizar muito, ou várias empresas se valorizando, um setor inteiro como o setor de tecnologia, as ações se valorizam muito, começam a custar muito caro e o resultado da empresa, ou seja, o lucro da empresa, não acompanha. Então imagina, é a relação preço-lucro da empresa. Você imagina uma empresa que se valorizou 50% porque as pessoas estão com uma baita expectativa naquela empresa e o lucro vem menor. Vai dar
algum problema. Isso sim vai caracterizar uma bolha. Até porque, pessoal, existe uma regra no mundo dos investimentos. E isso funciona para todas as empresas do Brasil, dos Estados Unidos, para qualquer setor. Sempre. E quando a gente fala sempre, é sempre mesmo. A cotação da ação vai acompanhar o lucro. Existe uma correlação entre cotação ou preço da ação e o lucro. No curto prazo, eles podem andar separados. Por exemplo, uma empresa pode estar aumentando o lucro e a cotação caindo ao mesmo tempo no curto prazo. Só que no longo prazo, a cotação está caindo, mas o lucro está subindo. É impossível, é inevitável. Essa empresa ela vai se valorizar porque ela vai acompanhar o lucro. E o contrário é verdadeiro. Se o lucro diminui, às vezes pode estar subindo a cotação no curto prazo. Só que no longo prazo, inevitavelmente, a cotação vai acompanhar o lucro. E se o lucro está diminuindo ou está dando prejuízo, a cotação vai lá para baixo. Então, pessoal, a gente não pode ficar olhando esse monte de notícias. Ai, não sei quem que previu outras crises está apostando contra. O investidor de verdade não investe em apostas, em possibilidades. A gente investe em resultado. A gente não investe numa cotação, a gente investe na empresa. Então a gente tem que analisar a empresa toda. E o que que acontece? Como esse meu amigo me mandou, eu expliquei isso daí para ele e por coincidência eu falei assim, olha, hoje à noite vai sair o resultado, o balanço da Nvidia. Vamos ver como é que vai vir o balanço dela. Se o balanço dela vier com uma diminuição de lucro, vier com algum problema, aí pode ser um sintoma assim de que as ações da Nvidia vão cair. Pode ser um sintoma de uma bolha. E aí saiu o resultado à noite e aí, inclusive eu mandei para ele no Instagram. Por quê? Mais uma vez a Nvidia mostrou um crescimento cavalar, um lucro recorde novamente, que nem o mercado esperava. E eu nunca vou nessa onda, tá? Ah, o que o mercado espera. Eu não quero saber o que o mercado espera, eu quero ver o resultado da empresa. Se ela apresenta lucro, mesmo que seja um lucro menor do que o mercado esperava, para mim não faz a menor diferença. O importante é o resultado da empresa. E a Nvidia, assim como todas as outras empresas grandes de tecnologia dos Estados Unidos, nesse último trimestre entregaram bons resultados, resultados melhores do que nos últimos trimestres. Então isso mostra que elas continuam crescendo. Edu, você tá falando para mim então que não é uma bolha e que as ações não vão cair? Ó, são duas coisas diferentes. A gente não estar passando por uma bolha nesse momento não quer dizer que essas ações não vão cair. Por quê? Porque no curto prazo, uma outra coisa que sempre acontece, o mercado vai para qualquer lugar. Essas empresas podem continuar se valorizando ou elas podem se desvalorizar. Pode acontecer sim dessas empresas caírem bastante nas próximas semanas, nos próximos meses. Isso é inevitável, caso o mercado ache que deva ter que cair. É assim que funciona, não tem racionalidade nenhuma. Mesmo com bons resultados, isso pode acontecer. Mas nós, que investimos sempre buscando construir patrimônio e a gente não olha para a cotação da ação, a cotação é só um resultado ali, e a gente olha assim para a cotação no longo prazo, porque a gente sabe que se o lucro crescer, a cotação vai subir, isso não importa em nada. Mas você quer ter os melhores resultados? O que eu penso e o que eu faço, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Eu compartilho aqui o que eu faço, eu compartilho aqui o que eu conheço, e o objetivo aqui é te dar essa informação, esse conhecimento para você pegar essa informação e tomar as melhores decisões para você. Bom, estamos passando por um momento único. Inteligência artificial, empresas de robótica, de tecnologia, de automação. Cara, tem muita empresa nos Estados Unidos crescendo muito. E tem muitas empresas pouco conhecidas, empresas mais novas. Essas empresas podem se valorizar muito? Podem, mas também pode ser que elas não entreguem bons resultados. E se elas não entregarem bons resultados, como aconteceu na bolha.com com as empresas da internet há alguns anos atrás, muitas empresas morreram lá atrás. Muitas empresas acabaram praticamente do dia para a noite. Então, a minha filosofia de investimentos é, eu não invisto nessas empresas recentes. A gente aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, a gente tem a mesma linha. A gente nunca vai investir numa empresa com menos do que 5 anos de histórico na bolsa de valores. O ideal são pelo menos 10 anos de histórico. Por quê? Porque com 10 anos, poxa, eu já consigo ver como essa empresa se comporta em um cenário de 10 anos. 5 anos já dá, mas ainda é pouco. Então, eu que busco sempre uma metodologia, uma estratégia de investimento segura, conservadora, eu prefiro não investir nessas empresas pequenas que acabaram de surgir. Pode ser que eu deixe de ganhar muito dinheiro?
Sim, porque essas empresas podem se valorizar muito, mas tá tudo bem. Eu prefiro não correr esse risco e ter o meu dinheiro em lugares muito mais garantidos, muito mais sólidos, que são as grandes empresas. Quando a gente olha para as Big Techs americanas, Microsoft, Amazon, Google, IBM, Apple, Facebook, todas essas grandes empresas, imagina que elas hoje são como um transatlântico no mar. Cara, a máxima velocidade, a chance de alguma coisa atrapalhar essa navegação dessas empresas é muito pequena. Aí você vai, eu sei que se você tá aqui assistindo esse vídeo, você também ouve e assiste vídeo de outras pessoas. E aí talvez você tenha ouvido alguém falar do seguinte: Edu, essas empresas já cresceram muito, elas não vão continuar crescendo assim nos próximos anos. Porque tem investidor que tem esse pensamento, que não faz o menor sentido quando a gente olha para resultado. Por exemplo, há quantos anos que você conhece a Microsoft? Há quantos anos que você conhece o Google? Há quantos anos que você conhece todas essas empresas de tecnologia? Há muitos anos, né? E se você olhar o histórico dessas empresas nos últimos 10 anos, elas cresceram absurdamente. A Microsoft cresceu mais de 1000% nos últimos 10 anos. E há 10 anos ela já era uma das maiores empresas do mundo. Há 10 anos a Microsoft não estava começando. A Microsoft há 10 anos já era um transatlântico. E adivinha o que aconteceu? Ela continuou crescendo. Agora, a gente tem ouvido um monte de notícias falando sobre computação quântica, sobre IA. E aí a gente começa a ouvir falar de empresas pequenininhas. Aí vem um monte de notícias e de repente vem uma outra notícia em cima, que é o quê? Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Essas empresas acabam comprando outras empresas ou conseguem desenvolver algo melhor do que essas outras empresas muito mais rápido. Resultado, elas continuam dominando o mercado. Pessoal, só um parênteses, que eu preciso falar uma coisa para você. Se você quer investir para construir patrimônio, viver de renda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link desse livro aqui, ó, o Bolsa de Valores para Iniciantes. Aqui você vai aprender a investir aqui no Brasil em ações, em fundos imobiliários com segurança para construir patrimônio, viver de renda. E como o tema desse vídeo aqui é investir nos Estados Unidos, eu vou deixar aqui como um bônus especial para quem comprar aqui só pelo link que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Um treinamento mostrando como investir nos Estados Unidos, como montar sua carteira de investimentos. Enfim, você vai comprar o livro, você vai receber um exemplar aí na sua casa com frete grátis e ainda vai receber de bônus para você assistir online um treinamento de como investir nos Estados Unidos, beleza? Bom, voltando então, imagina só, imagina a Microsoft, imagina o Google, a IBM, qualquer uma dessas empresas, dessas gigantes de tecnologia. Quantos bilhões elas têm disponível para investir em novas tecnologias? Quanto que elas têm disponível para contratar os melhores profissionais? Quanto que elas têm disponível para comprar outras empresas que estão surgindo? Então, na minha opinião, a gente tem dois caminhos para investir da melhor forma nesse setor e ter os melhores resultados. E caso seja uma bolha, a gente ser pouco impactado, que é o quê? Primeiro, investir nessas empresas vencedoras, nessas empresas que já se provaram pelo tempo e que tem um ótimo histórico de lucro, que mesmo que venha uma bolha, uma crise gigante no oceano, aquelas ondas gigantescas, esses transatlânticos vão passar muito mais tranquilo por esse período do que aquele barquinho pequenininho, que pode inclusive virar e matar todo mundo que tá ali dentro. Então, na minha opinião, investir nessas empresas grandes é uma forma muito segura da gente fazer isso. Uma outra forma é através dos ETFs. Por exemplo, não é uma recomendação, mas o ETF, o QQQ, é um ETF dos Estados Unidos que tem dentro dele as 100 maiores empresas de tecnologia. Você vai estar investindo nas melhores empresas de tecnologia do mundo e de uma vez só, nas 100 maiores. Então, você vai ter ali dentro desse ETF empresas sensacionais. E mesmo que uma ou outra apresentem resultados ruins, o resultado do ETF no final possivelmente vai ser bom. E mesmo que seja ruim, vai ser menos pior do que se você investisse em uma, duas ou três empresas ali de forma sortida, tá bom? Então, imagina que a gente não esteja passando por uma bolha. Imagine que tudo que eu falei aqui nesse vídeo vai se concretizar, ou seja, que essas empresas de tecnologia vão continuar crescendo. Você investindo nessas grandes e investindo em ETFs, você vai ter um ótimo resultado. Agora imagina que seja uma bolha e que realmente o mercado lá nos Estados Unidos despenque aí nas próximas semanas, nos próximos meses, ou seja, em algum momento a gente passe por essa bolha e a bolha
História. O que vai acontecer? Todas as empresas vão sofrer. Quais empresas vão sofrer menos? As maiores e melhores empresas. Por quê? Porque elas têm caixa, porque elas têm robustez, porque elas são empresas sólidas. Então, na minha filosofia de investimentos, eu busco sempre o máximo de segurança. E quando eu busco o máximo de segurança, por coincidência, a gente consegue ter o máximo de resultado. Por quê? Primeiro de tudo, porque a gente nunca perde. A gente não vai investir numa empresa que corre o risco de quebrar. Essas empresas, essas grandes empresas americanas, elas são praticamente inquebráveis. E se a gente fizer um exercício agora, fechar os olhos, imaginar o mundo daqui a 10 anos, possivelmente essas empresas vão estar ainda maiores e melhores do que elas estão hoje. Então, não importa se é uma bolha, não importa de verdade. Tem muita gente aí, será que eu invisto? As ações dessas empresas, mesmo que passe por um momento de baixa, mesmo que seja uma bolha, em algum momento a gente vai ter uma grande valorização novamente. Por quê? A bolha estoura, acaba e, vamos dizer assim, reseta o jogo e elas vão continuar crescendo. Mas eu ainda acredito que se for uma bolha, vai ser uma bolha para pequenas empresas. Essas grandes empresas, elas devem, na minha opinião, continuar entregando ótimos resultados. Então, isso vem para reforçar uma outra questão nossa, que é: qual o melhor momento para investir? Eu espero estourar a bolha ou não? Como que eu faço? Olha, a gente nunca sabe. Inclusive, quem fala que sabe, na verdade não sabe qual é o momento que o mercado vai estar mais na baixa para a gente ter o máximo de resultado. Ninguém consegue prever isso. Então, a gente vai... E mesmo que se conseguisse, tem centenas de estudos mostrando que quem tem o melhor resultado é quem investe com consistência. Às vezes tem gente que me manda mensagem com uma notícia, fala assim: nossa, eu nem vi isso. Por quê? Porque não importa, a gente não investe baseado em notícias. A gente investe olhando para a empresa e continua investindo um pouquinho todos os meses. Pode ter certeza que isso vai te dar o máximo de segurança, o máximo de rentabilidade, o máximo de dividendo, vai deixar você dormir tranquilo. Beleza, senhoras e senhores? Então não importa se é bolha ou se não é bolha. Quem investe em boas empresas sempre vai ter os melhores resultados, e resultados muito bons. Se você quer viver de renda, construir patrimônio na bolsa, o livro é para você, vai ser o seu guia. O link tá aqui na descrição com frete grátis e exclusivamente para vocês aqui de bônus o treinamento de como investir nos Estados Unidos. Beleza? Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.